Controladoria Geral da União, Ministério Público e Poder Judiciário, e governos que enfraquecem essas instituições. Na minha opinião, os governos do PT foram os que mais fortaleceram as instituições que combatem a corrupção. Mas, de fato, candidato, independentemente, desculpe, só com relação a isso, independentemente de ter fortalecido ou não, o fato é que integrantes do governo do PT foram pegos em atos de corrupção pelos mecanismos de controle anticorrupção, independentemente de quem os fortaleceu. E agora, meu Deus, o que eu vou inventar para esse povo? E a própria Polícia Federal, o próprio Ministério Público reconhecem que os governos petistas foram os que mais apoiaram essas instituições. Bom, o senhor mencionou a Petrobras, mas é fato, todas as investigações da Lava Jato apuraram isso, e as nomeações de diretores da Petrobras passavam, sim, pelo presidente Lula, pelo então presidente Lula. A gente sabe, inclusive, que Renato Duque era, dentro da Petrobras, segundo a Lava Jato, responsável pela propina do PT. O presidente Lula se encontrou com Renato Duque no aeroporto de Congonhas para falar sobre as denúncias de corrupção. Ele confessou isso, né? Estou ferrado. Que, às vezes, uma delação acompanhada sem provas pudesse gerar um benefício a ponto de um corruptor, confesso, já estar gozando da liberdade e do seu patrimônio. Candidato, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O senhor já disse em entrevistas anteriores, né, que o que aconteceu em relação à corrupção foram atos de indivíduos e não do Partido dos Trabalhadores como organização. O Ministério Público tende a discordar dessa sua afirmação, por quê? No levantamento do próprio Ministério Público, quando a gente olha aqui a lista, a gente vê entre presos, condenados, investigados e réus na Lava Jato, o que é que tem do PT? Tem 2 ex-presidentes da República, Lula e Dilma. Tem 11 ex-ministros. Desses 11 ex-ministros, tem 2 ex-ministros da Fazenda, Guido Mantega e Antônio Palocci. Tem 4 ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores, eu posso nomeá-los, se o senhor preferir. Tem 3 tesoureiros, ou seja, os procuradores, diante dessa situação, eles dizem o seguinte: não havia ali atos isolados, o que havia ali era uma situação sistêmica, organizada. Eu gostaria de saber como é que o senhor se contrapõe a essa evidência. Onde eu fui me enfiar? O presidente Lula indicou em várias eleições, para eleições, candidatos até então pouco conhecidos da imensa maioria do eleitorado. Os analistas costumam até ter um nome para esse tipo de candidato, candidato poste. Indicou em 2012 o senhor para a prefeitura, para se candidatar à prefeitura de São Paulo. O senhor se elegeu. E 4 anos depois, o senhor tentou se reeleger não mais como um candidato desconhecido, mas como alguém que tinha administrado por 4 anos a maior cidade do país. E o senhor perdeu a eleição. Aliás, o senhor foi o primeiro prefeito o primeiro candidato à reeleição da história da cidade de São Paulo a perder uma reeleição ainda em primeiro turno. Ou seja, a maioria do eleitorado paulistano desaprovou a sua administração. Eu lhe pergunto, por que os eleitores devem acreditar que agora, apenas 2 anos depois, de novo, o presidente Lula o indica, isso é um ungido do presidente Lula, como candidato à presidência da República, e o senhor não vai ter, de novo, a administração reprovada pela maioria do eleitorado? Meu Deus, acaba logo essa entrevista. O demônio do país virou o PT. E o petista, e isso se provou errado. O petista Fernando Haddad, quando candidato à prefeitura de São Paulo, fez uma série de promessas e não as cumpriu. Eu lhe pergunto se as promessas que o senhor não cumpriu não teriam tido um peso grande nessa sua derrota eleitoral em primeiro turno na tentativa de reeleição. Eu vou exemplificar. O senhor prometeu construir 55 mil moradias e entregou 15 mil. O senhor prometeu construir 43 unidades básicas de saúde. O senhor entregou 12 de 43. No fim do seu mandato, havia quase 500 mil de paulistanos, 500 mil pessoas, esperando para fazer um exame médico. Essa fila era uma fila de 500 mil de paulistanos. Na área da segurança pública, o senhor prometeu contratar 2.000 guardas civis. O senhor entregou uma contratação de 600. Prometeu 2.000, entregou 600. O senhor não cumpriu promessas como prefeito de São Paulo. E agora, meu Deus, o que eu vou inventar para esse povo?